Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos juntos para mais um encontro da formação católica da Paróquia São José de Vila Oficinas, em Curitiba. Comecemos como convém, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos nossa intenção, no silêncio do nosso coração, que nós batamos aquele papinho com o bom Deus, Ele que tudo sabe, e portanto tudo de nós sabe, mas bata aquele papinho com Ele, agradecendo pelo seu dia, pela sua semana, quais tenham sido suas dificuldades, agradecendo. Se você está viva, se você está vivo, se eu estou vivo, com quaisquer dificuldades temos mais é que agradecer e perseverar, cada qual com sua cruz e suas possibilidades, gratos pelo dom da vida. E que daqui a alguns minutos, quando encerrarmos este encontro, tenhamos certeza de que valeu a pena ter estado juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Falaremos hoje um pouco mais do histórico da Sagrada Liturgia. No encontro anterior, eu não consegui dar conta de todo, até porque, vamos falar português, só entre eu e você. São de Jesus para cá, para contar de Jesus para cá, ou seja, da fundação da igreja, são 2000 anos. Puxa vida, nós batemos um papinho durante 1 hora e pouquinho há 15 dias, e hoje, por mais uns minutinhos, vamos avançar e tentar não traçar um panorama detalhado de todo o histórico da Sagrada Liturgia. Não dá, né? Umas gotinhas no oceano, tal como da vez passada, hoje mais umas gotinhas, umas considerações. Quem sabe incentivando que você ou alguém que vá assistir essa gravação depois, em outros dias ou semanas, incentivando que você ou alguém pergunte para mim, pergunte para o Diácono Alex, pergunte para um padre ou um outro leigo aí que possa demonstrar ter uma preparação suficiente para indicar boas fontes para aprender, sim, com detalhes, com bons livros e tal, e boas conversas a respeito do histórico que trouxe a liturgia até hoje, tá? Se você for cristão que não católico, bem-vindo, bem-vinda. Se você for outro crente que não cristão, bem-vindo, bem-vinda, tá? A gente conversa depois. Meu telefone, meu WhatsApp é 99844-8018, 99844-8018. A gente aceita sugestões, críticas, perguntas, não que a gente vá responder tudo. A gente responde assim, não sei, vamos procurar a resposta junto. Para muitos historiadores, assim, partindo do princípio de que você assistiu a nossa atividade anterior, se não o fez, poderá fazer depois, numa outra ocasião. Na vez passada falamos um pouco do tempo de Jesus até ali pelo ano 1300. E o ano de 1303, aliás, segundo muitos historiadores, foi o fim da Idade Média. Naquele tempo, por exemplo, para você ter uma ideia, da jornada, da caminhada, por vezes árdua, por vezes não bonita, muitas vezes difícil, da Sagrada Liturgia, para que a tenhamos hoje e possamos desfrutar dela. Naquele ano, lá no 1303, um tal de Felipe o Belo, lá na França, mandou prender o Papa. Na época era o Papa Urbano VIII. Prendeu, mandou o Papa para o Chilindró por uns tempinhos e trouxe o papado para a França. Por umas décadas, menos de um século, mas por umas décadas o papado esteve na França e subordinado ao rei de então lá. Depois disso, tivemos a época de 3 papas, um papa e 2 antipapas e tal.
até que as coisas se restabelecessem. Estávamos, por assim dizer, no ocaso da não muito boa, por assim dizer, aliança entre a Igreja e o Império. Estávamos no ocaso dessa mal-sucedida parceria, com coisas ruins, portanto, acontecendo. Além disso, naquela época nós tínhamos, por assim dizer, um decréscimo da importância da chamada escolástica. A escolástica foi uma escola, um pensamento cristão dominante na Idade Média, onde se tentava que fizesse uma harmonia entre o pensamento racional, a racionalidade, um certo realismo, as coisas palpáveis, isso se pudesse harmonizar com a verdade revelada segundo o enfoque cristão. Um dos baluartes, um dos destaques da escolástica era um tal de Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores de toda a história da Igreja, um dos maiores pensadores de toda a história da humanidade. Tá? Diga-se de passagem, nossos irmãos separados, dentre outros, citam Tomás de Aquino. Geralmente não falam santo, muito menos que seria da Igreja Católica. Eles tiram, né? Mas citam este grande pensador Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, à época, naqueles anos falecido, chegou a ter oposição. Teve um movimento chamado nominalismo, que meio que antagonizava com essa corrente da escolástica, digamos, que era mais para todos, via as coisas de modo mais universal, novamente tentando buscar o palpável harmonizado com o vindo de lá do céu, de lá, porém para uso também cá. E esse chamado nominalismo teve alguns precursores, mas o que destacou-se foi um tal de Guilherme Ockham, viveu no começo, ali no começo dos anos 1300 também. Ele começou a fazer coisas tais como afastar um pouco a fé e a razão, não harmonizar tanto e tirar um pouco daquela ênfase da nossa universalidade a partir de um Criador, né? E deixando algo mais como, não digo cada um por si, mas algo menos coletivo e mais individual, né? E isso foi um tempo não muito bom para a igreja, para o cristianismo. Esse pensamento chamado nominalista também, não que você tem que gravar isso, tá? Por favor, não precisa nem anotar. São pequenas pinceladas, pequenas gotas de água no oceano de informação, de formação, de conhecimento, para a gente chegar daqui a pouco aqui mais onde nós estamos. E no próximo encontro avançamos com base no hoje. Mas esse nominalismo, por assim dizer, também separava demais a vontade de Deus e a inteligência de Deus, quando poderia ser distinguida. A vontade é uma coisa, a inteligência é outra, mas estão próximas e caminham juntas, ainda mais se procedentes de Deus. O que não foi o caso na época desse pensador, não somente dele. E então essa circunstância fez com que se tivesse um certo, dá licença que eu tenho que de vez em quando ver se eu estou aparecendo com a minha cara ali. O cara é meio estranho. Como diria outro, não estou muito católico hoje, tomara que não pegando mais que um resfriado. Mas também. Então nessa época tinha alguma coisa assim como esse tal de nominalismo em oposição ao realismo, em oposição à citada há pouco escolástica, que juntava de novo o pé no chão com o pé no céu, esse José Carles, digamos assim, de modo harmonioso, e Tomás de Aquino, por exemplo, gostava muito dos ensinamentos de Platão, de Aristóteles, do tempo da Grécia Antiga. Essas coisas foram refugadas, então, aquela universalidade até então vigente, no que havia de bom. Note, eu estou perigosamente simplificando demais com palavras muito coloquiais, coisas que poderia colocar aqui com tecnicismos, datas, nomes, conceitos bonitos para fazer de conta que eu sou inteligente.
Mas estou tentando trazer para o nosso cotidiano, em poucas palavras, coisa novamente, de um milênio mais ou menos. Então, em que pese algo ruim, como citado há pouco, misturar demais o que é de espírito, o que é de igreja, com o que é de império, o que é de governança material, tipo o poder meio mal administrado, não por parte de todos, mas de alguns, em nome do todo, havia algo bom que era entender que o todo de lá veio, o todo para lá destina-se, e o todo enquanto cá tem aquela companhia. Tá? Não que nós, enquanto pessoas, sejamos desprovidos da necessidade de ter atitude, de jeito nenhum. Mas ter atitude, ter autonomia, ter liberdade a partir de Deus e com Ele. Esse tal de nominalismo não apartava Deus da possibilidade de estar com a pessoa, mas a pessoa meio que, para falar bonito, absoluta, ou seja, apartada de, solta. Isso, por assim dizer, está entre os incentivos do que se chamou depois de humanismo e um dos incentivos para a reforma protestante. Alguém dirá, aliás, alguém dirá não, como habitualmente se diz, com pouco estudo e pouca informação, e caindo na conversa de alguns ignorantes ou mal intencionados, sempre se resume, quando insisto, a má intenção, má formação, se resume a reforma protestante que tinha que reformar a igreja, porque aquela história de vendido, urgência plenária, padre vadio, padre corrupto, padre safado, isso é um reducionismo perigoso. Que havia alguns, em nome do todo, fazendo errado, isso é fato. Mas como em todo lugar, quando alguns comportam-se errado, com erro, não quer dizer que todos o façam. Um ou outro que erre não garante que todos os demais também erram. E, eventualmente, o erro é involuntário. Eventualmente, o erro é sem o conhecimento de que se erra. E, como curiosidade, se você estudar com alguma propriedade, você vai descobrir com o tempo que naquela época da Idade Média, um pouco depois, havia uma, por assim dizer, unidade entre os principados, digamos assim, de toda a Europa. Havia, cada qual com sua particularidade, havia suas diferenças políticas, por certo, mas o que dava uma certa universalidade, uma certa unidade a esse monte de grupos, monte de comunidades, monte de principados, monte de, se fosse falar numa expressão de hoje, um monte de países? Era que todos eram cristãos. Um mais cristão, menos cristão, mas essencialmente cristãos. Mas havia uma tendência, nessa época, de muito bairrismo, particularizar muitas coisas. E naquela época, eu quero ler para você aqui um texto do Christopher Danson, um parágrafo, a respeito daquela época, por gentileza. Abre aspas. A Renascença e a Reforma são duas expressões distintas desse movimento, o nominalismo, esse humanismo renascentista. E prosseguindo aqui. Na Itália, ensina ainda esse mesmo autor, a Renascença foi um despertar nacional verdadeiro. Os homens viam o renascimento do aprendizado clássico como a recuperação de uma herança perdida. Eles revoltaram-se contra a cultura medieval não nas bases religiosas, mas porque, veja como nós somos, como as pessoas são. De novo, eles revoltaram-se contra a cultura medieval não nas bases religiosas, mas porque ela era estrangeira e incivilizada. No norte da Europa, as coisas se passaram de modo diverso. Na ausência de uma tradição cultural mais antiga que pudesse ser recuperada, o despertar nacional assumiu a forma de uma remodelação da tradição cristã à luz do espírito nacional. E o autor sintetiza da seguinte maneira: a renascença do norte da Europa
é a reforma. São... Eu ia por hábito falar a hora, não tem que falar a hora aqui, mas eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Eu quero agradecer, por exemplo, a Maria Inês, o José, o Zé da Elaine, obrigado, a Francisca, a Leoni, enfim, não quero mexer muito para não fazer atrapalhada, tá? Pois bem, continuando, eu vou citar algumas vezes outros textos. Hoje vou fazer uma coisa não muito comum, ou que pelo menos não é muito comum comigo, mas eu anotei, eu quero citar para você algumas coisas, textos de outros, para não ficar falando só de cabeça. E nessa época de renascença, de pré-reforma, por assim dizer, pode-se dizer, eu vou ler aqui do Daniel Scherer, o seguinte, abre aspas. Portanto, a reforma protestante deve ser entendida no cenário mais amplo da emancipação do nacionalismo germânico diante da tutela romana. Por isso, em pouco tempo, a reforma assumiu conotações até mesmo mais políticas que religiosas. Assim como podemos ver na Renascença uma revolta latina contra a cultura gótica, também podemos ver na Reforma Protestante uma reforma nórdica contra a tradição latina medieval. Em suma, prossegue o autor, a Reforma é um paralelo e um complemento da Renascença. À medida que uma fez a cultura do sul da Europa mais puramente latina, a outra tornou a cultura do norte da Europa mais puramente teutônica. Dentre outras considerações a essa época, ali nos anos anteriores à tal da Reforma, que a gente diz que foi em 1517, no nosso encontro passado, se a memória não me falha, eu pontuei, por exemplo, que em 1054 se tem como formalização do chamado Cisma, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, onde nasceram os irmãos ortodoxos. Em 1517 se virá a considerar, de modo formal, o início da chamada Reforma. E alguns costumes, eu vou ler para você um parágrafo aqui que eu deduzo, vai te chamar a atenção, tá? Vai te instigar a curiosidade, porque no final da Idade Média, alguns costumes interessantes, para não dizer estranhos, foram adquiridos. Direito de vingança, superstições a dar com pau, por exemplo. Mas atenta, por favor, aqui ao seguinte. Segundo Huizinga, esse autor disse o seguinte, abre aspas, era inevitável que este piedoso apego às coisas materiais arrastasse toda a agiolatria. A agiolatria é adoração prestada aos santos. Note, nós não adoramos santos, só adoramos a Deus. Grave isso, pela enésima vez eu falo. Adorar somente a Deus, venerar aos santos. Adorar a Deus, venerar é homenagear os santos. Os santos são medianeiros junto ao medianeiro maior e único que é Jesus. Ele faz, ele atende. Por um santo, seja Maria, José ou qualquer outro santo, pode-se pedir, pelo seu exemplo de vida, que ele interceda junto a Jesus. E é o que muitos fazem com propriedade. E outros poderiam fazer conforme aprendam. Mas vamos lá de novo. Repetindo aqui, era inevitável que este piedoso apego às coisas materiais arrastasse toda a agiolatria para uma esfera de ideias brutas e primitivas e conduzisse a extremos surpreendentes. Em matéria de relíquias, a fé profunda e linear da Idade Média nunca temeu a desilusão ou a profanação devida a um contato grosseiro com as coisas sagradas. O espírito do século XV não diferia muito dos camponeses da Úmbria que, por volta do ano 1000, pretenderam matar São Romualdo, o eremita, a fim de se assenhorar dos seus ossos preciosos, ou dos monges de Fossa Nova que, depois da morte de São Tomás de Aquino no seu mosteiro,
não hesitaram em decapitá-lo e cozinhá-lo e pôr-lhe o corpo em conserva, com receio de perderem suas relíquias. Em 1231, enquanto Santa Isabel da Hungria não foi enterrada, uma multidão de devotos cortou e rasgou o pano de linho que lhe cobria a face. Cortaram-lhe o cabelo, as unhas e até os bicos dos seios. Em 1392, o rei Carlos VI de França, por ocasião de uma festa solene, foi visto a distribuir costelas do seu antepassado, o rei Luís. O que você acha? E é nesse ambiente em que o povo buscava alternativas, digamos assim, de fazer culto, já que não entendia a sagrada liturgia, que surgem essas distorções. Admite-se que até por parte de alguns do clero. Note, eu não falei por parte de todo o clero, por parte de alguns do clero, pois que gente é gente, seja ordenado ou não ordenado. Ora, abre aspas, citando Daniel Scherer de novo e mais uma vez agradecendo a quem está aguentando a gente aqui. O culto tradicional consiste em acolher a intervenção salvífica de Deus que se completou em Cristo e é atualizada sacramentalmente. Já o devocionalismo consiste em colocar a intensidade dos próprios sentimentos como sinal de salvação à margem da mediação sacramental. Em face a uma liturgia não viva, rubricista, rígida e materialista, o sentimentalismo das devoções, pela sua liberdade e ruptura com o culto externo, foi uma saída atraente para muitos. Porém, o devocionalismo, pela sua carência teológica, era um abrigo para toda sorte de superstições. Ele padecia de problemas ainda mais graves que a liturgia da época. Por favor, meu caro, minha cara, você que está me aguentando a uma hora dessas, aqui não se está de jeito nenhum a recriminar, a detonar as devoções populares. Por favor, não caia nessa armadilha. Lá, naquele tempo, como hoje em dia, em pleno ano 2021, a devoção popular é algo maravilhoso. Mas ela não deveria, e hoje menos ainda, milhões de vezes menos ainda hoje, não deveria e não deve ser apartada da devida, da correta orientação, da correta formação. A oração e fé sempre pontuando mais importantes que formação e estudo, mas cada vez mais que a fé, que a oração, que a devoção popular, inclusive, especialmente, sejam fundamentadas em fontes seguras. Hoje, que a sua devoção popular não seja apartada e não seja contraditória em relação à oração oficial da Igreja. A Sagrada Liturgia, como hoje nos é claramente exposta, corretamente exposta. Continuando, eu não vou ter muito tempo de falar aqui, nós temos o tempo bastante contado, mas a Devotio Moderna surgiu nesse tempo, ali pelos anos 1380, 1400 também, tá? Que tem a ver com práticas espiritualmente interessantes, como recolhimento, silêncio, tá? E o culto, nesse caso, reduzindo-se demais a práticas interiores, pouco comunitário, pouco coletivo, aliás, não que tenha sido só nessa época, mas, como noutras vezes, a interiorização, o silêncio, tudo de bom, lá, antes e hoje. Mas é preciso ser comunitário, é preciso ser coletivo também na vivência do Cristo e da Igreja. Abre aspas, de novo citando Daniel Scherer. Estou citando bastante, porque cá para nós eu posso não ser inteligente e posso ser limitado, mas não devo ser tão trouxa assim, né? Eu tenho convicção de que no encontro anterior, especialmente hoje, estou pisando em ovos delicadíssimos. Então, para não mexer em vespeiro como se só eu estivesse falando, a gente vai citando gente que sabe mais do que eu. Então, diz o Daniel Scherer, abre aspas. Como você pode perceber, a mudança foi radical. O homem não se unia mais a Cristo mediante a liturgia, e, portanto, mediante a Igreja, mas o individual e diretamente. Individual e diretamente.
Esse movimento revelou uma ânsia de interioridade religiosa em si mesma boa, e de resto compreensível em função do momento incerto e turbulento pelo qual a igreja visível historicamente passava, mas que, levada longe demais, conduziu muito francamente à abolição mais ou menos completa da mesma liturgia. E sendo justo, o Martinho Lutero, aquele que é dito como pai da reforma, ele era um apreciador desse movimento, desse contexto da devotio moderna, tá? Mais uma vez agradecendo quem está acompanhando a gente ao vivo e já de antemão agradecendo a quem nas próximas horas, dias vai se dedicar por uns minutos a acompanhar a gente, tentando aproveitar alguma coisa. Quando aconteceu a Reforma Protestante, vale dizer que o Martinho Lutero, ele não queria montar uma igreja, montaram uma em nome dele. Vale dizer que ele era um monge agostiniano tido por culto, estudioso. E vale dizer especialmente que quando depois se fala em contra-reforma católica, há alguns estudiosos, e eu gosto dessa observação que vou fazer, que dizem que seria muito mais adequado falar em reforma católica. Por quê? Você percebeu que eu comentei algumas coisas que não seriam de todo elogiosas em relação à Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, duo milenária Igreja Católica. Então, se havia ali umas laranjas podres ou equivocadas no todo chamado laranjal da Igreja de Jesus, mundo afora, havia uma quantidade majoritária de boas laranjas, e dentre elas, por assim dizer, gente ansiando por uma arejada, por uma filtrada ou por uma reforma em alguns aspectos da igreja. Nada de inventar moda. A mesma boa nova de Jesus Cristo, os primeiros apóstolos, tão belamente seguida por tantos ao longo desses 2000 anos, mas que naquele momento precisava de algumas maneiras, precisava-se de algumas maneiras de melhorar o modo de continuar sendo fiel àquela boa nova. Então, a expressão mais correta seria, embora se fale contra a reforma católica, que veio depois da reforma, obviamente, protestante, haver-se-ia de dizer reforma católica. E a reforma católica veio ali algo como melhorar a formação dos padres. Melhorar a formação dos padres. Show superstições. Alguns ajustes, tais como, por exemplo, o cânon bíblico, somente no Concílio de Trento é que foi formalizado. Era utilizado desde os primeiros seguidores, a tal da lista longa, com 46 livros do Antigo Testamento, incluindo 7 livros de escrito original em grego, que Martinho Lutero e seus posteriores passaram a refugar. Antes não havia necessidade de colocar isso em concílio. Os concílios, todos os concílios realizados pela igreja, em média, não é que foi a cada 100 anos, mas em média, a cada século um concílio, todos eles tiveram que, dentre outras, que combater heresias. Todos foram dogmáticos, o último, o Vaticano II, do qual falaremos um pouquinho daqui a pouco, foi pastoral. Eu gostaria de avançar. E segundo o Martinho Lutero, a igreja, ela é uma instituição puramente humana. Eu vou repetir, mas abrindo aspas, não é texto meu. De novo, o Daniel Scherer. De acordo com o religioso alemão, Lutero, a igreja é uma instituição puramente humana. Bem por isso, ele rejeitava a distinção entre o sacerdócio hierárquico e o sacerdócio comum dos fiéis, e por via de consequência, o sacramento da ordem. Ora, essa posição tem enormes consequências litúrgicas, é claro. Sem ordem não há Eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos. Em suma, o septenário sacramental é rejeitado, 7 sacramentos. A liturgia é basicamente reduzida à liturgia da palavra,
ao batismo e à ceia eucarística de cunho apenas memorial, não sacrificial. O caráter sacrificial da missa, assim como a comunhão sob uma espécie, foram objetos recorrentes de críticas por parte dos reformistas. Os sacramentos, aliás, os 7 sacramentos que nos acompanham ao longo de toda a vida, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos e... batismo, eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, esses 7 sacramentos, sendo 3 de iniciação cristã, 2 de cura e 2 de serviço, são reduzidos a 2 e mudam, não é mais sacramento, segundo os irmãos reformados e os seus derivados. Seriam ordenanças, a ordenança do batismo e a ordenança da Santa Ceia, ou algo parecido conforme o rebanho. Assim como a partir da Reforma, coisas tais como rezar e orar passaram a ser diferentes. Para eles, orar é correto e rezar é coisa de católico, não é correto. Novena virou campanha, o pastor, que é o padre, para eles é pastor, então só fala em pastor, nada de padre, e coisas muitas mais que poderíamos pontuar. Gostaria de comentar com você, e vou comentar, que ali pelo que hoje chamaríamos de Alemanha, não foi de todo litúrgica a implementação desta ou daquela denominação dita reformada. Foi grandemente com o tempo, também política, também umbilical, tipo as conveniências de fulano em nome de Jesus. Então, para lá, vou separo da igreja católica, monto aquela em nome de Jesus, mas a minha cara é semelhança, tipo, quero casar com a minha amante para ver se ela me dá um filho, já que a minha esposa não dá, né? Por favor, não fique bravo ou bravo comigo, você que é de outra denominação. Busque na história lá algo como o que se critica ao longo da jornada da duomilenária Igreja Católica por conta de comportamento de humanos dentro desta igreja é exatamente o mesmo que acontece com as demais, pois que onde tem gente, o erro é garantido. Por isso a porção terrena da igreja, para nós os pecadores, vocacionados à santidade. De qualquer forma, eu vou ler de novo um parágrafo, de novo do Daniel Scherer, e abre aspas. A reforma foi um grande alerta, um sinal de que perdêramos a compreensão do valor teológico da liturgia, que outrora fora claro aos cristãos, e de que o culto se mecanizara, dando motivo, a que surgissem à margem da liturgia práticas culticas, supersticiosas e até mágicas, as quais, embora equivocadas, eram ao menos vivas na piedade popular. A reação da Igreja se deu no já citado Conselho de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563, aliás, o mais longo da história. E esse Concílio de Trento pacificou questões importantíssimas, tais como, por exemplo, referentes à revelação, aos já citados cânones das Sagradas Escrituras, aos sacramentos, à missa, à veneração de santos, das relíquias, das imagens, enfim. Reforma do missal romano, ou atualização como queira, sobreviar e tal, mas nós precisamos avançar um pouco aqui. Avancemos um pouco então, mais uma vez agradecendo quem está nos aguentando aqui. Nossa, até eu tô achando minha cara acabada. Tomara não seja mais que um resfriadinho, repito. Mas enfim, vamos aguentando um pouco mais aí, com muito gosto. Tomara você também com gosto, e não com desgosto, tá? Avançamos um pouco nessa loucura de fazer acontecer um resuminho em minutos de mais um milênio praticamente de igreja, de sagrada liturgia. Nós viemos depois, ali pelo século XVII, nós tivemos ali o chamado Barroco, a época do Barroco, e a cultura barroca é muito festiva, então voltou-se a ter ali também da liturgia uma certa pompa, uma certa beleza visual, que por si só não era ruim, de jeito nenhum é ruim. Isso foi incorporado nas procissões de Corpus Christi,
na devoção ao Santíssimo Sacramento, a veneração à Nossa Senhora cresceu, veio ali a festa da Imaculada Conceição, e só que essa suntuosidade barroca, novamente, equilíbrio é sempre bom. Equilíbrio é sempre bom. Essa suntuosidade barroca deu uma resvalada no exagero. E nessa época também, o melhor do século seguinte, eu falei do século XVII, no século XVIII veio um tal de iluminismo. É um período, eu vou ler aqui, segundo o Zygmunt Bauman, ele descreve o iluminismo como o momento histórico em que os seres humanos se auto-atribuíam a tarefa de construção da ordem. Algo como tomar um esquadro e redesenhar o cosmos, segundo uma ordem lógica pré-concebida, era o sonho de uma parcela substancial da sociedade europeia da época. Esse modo de pensar afetou também, portanto, a Sagrada Liturgia de novo. E novamente ali se tentou e se conseguiu algum êxito para manter a rédea, não a rédea curta, mas a rédea no assento, contra seguir o caminho da Boa Nova de Jesus e fazer o culto acontecer e a vida, conforme se cultuava, a vida vivida também de acordo com a Boa Nova de Jesus. Mas dá para dizer que nesse tempo de barroco e de iluminismo, séculos 17 e 18, eu vou usar uma expressão aqui, uma expressão que você certamente vai finalmente achar familiar ao nosso cotidiano de hoje em dia. Eu quero agradecer aqui a Francisca, a Eliane, a Maria Leonor, que eu estou vendo aqui, além dos que eu citei antes, tá? Muito obrigado para quem está acompanhando a gente. Então, durante o Barroco, durante o Iluminismo, note, nem seria eu a pessoa certa para falar de Barroco e de Iluminismo, mas digamos que com formas básicas seria necessário uma hora ou duas, para falar um pouquinho de Barroco e Iluminismo e um pouquinho de tudo que eu falei até aqui. A gente está citando, como digo de novo, algumas gotinhas de um oceano de informação, de um oceano de história, até tentarmos chegar ao atual daqui a pouquinho aqui. Mas é nessa época que começou a se ensaiar um negocinho chamado pastoral litúrgica. Pastoral litúrgica nos moldes que nós pensamos hoje. Organizar o modo de realizar e oferecer a Sagrada Liturgia à Assembleia Litúrgica. Claro, estou falando de modo simplório, simplificado. E eu vou citar aqui mais uma vez o autor, o Daniel Scherer. Ele escreveu, abre aspas, o ponto-chave de sua obra é a redescoberta da liturgia, da sua obra. Eu tenho que citar a obra, né? Caramba, cadê aqui? O problema é que eu não vou saber pronunciar a contento aqui. Mas enfim, lascou aqui, Zé. Mas tem a ver no francês com referência à instituição litúrgica. Então, dizendo de novo, o ponto-chave desta obra, que eu não soube pronunciar direito, nunca sei, é a redescoberta da liturgia como a verdadeira oração da igreja. Redescoberta da liturgia como a verdadeira oração da igreja, o sumo modelo de oração para todos os cristãos. Na liturgia, ensina-nos o autor Dom Guéranger. A graça é encontrada de maneira privilegiada, única e, por isso, ela está acima de todos os métodos e escolas específicas de oração. Além disso, o autor destacou a importância de uma leitura interconectada entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para a correta inteligência da liturgia. A abadia beneditina de Solesme ainda promoveu uma grande revalorização da dimensão estética da liturgia, em particular pelo cultivo do canto gregoriano. Fecha aspas. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo é mais importante que o Antigo. O Novo Testamento é a releitura do Antigo à luz do evento Jesus. O Novo Testamento, ele cita N vezes, até Jesus cita o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento se está a preparar o terreno para a consumação da revelação de Deus em Jesus
no Novo Testamento. Aprende-se e vive-se o novo, mas o antigo ajuda-nos a consolidar os pés no plano de Deus para todos. O mesmo Deus amoroso do novo está no antigo, em que pese o linguajar humano do Antigo Testamento ofereça possibilidades para que fundamentalistas e equivocados e supersticiosos achem no Deus do Antigo Testamento coisas como vingança, dureza de coração, nada disso. Mas isso é assunto para outra hora. Meus caros, minhas caras, a igreja, enquanto magistério, ou seja, enquanto seus documentos oficiais, igreja é tradição, Bíblia e magistério. Bíblia, como você pode pensar, o livro, tradição, não falo de tradição de costumes, não. Tradição seria como, grosseiramente falando, a Bíblia passada boca a boca a partir de Jesus, os primeiros apóstolos, todos os líderes desde então, os padres, os bispos, papas, passando por, assim dizer, oralmente, o que condiz com a Bíblia. Bíblia escrita, Bíblia falada, Bíblia escrita, Bíblia livro, Bíblia falada, por assim dizer, tradição. E o magistério, os documentos oficiais da igreja ao longo dos seus 2 milênios que corroboram tudo isso. O magistério da igreja sempre viu com bons olhos os avanços do modo de conceber e celebrar e vivenciar a sagrada liturgia, com atenção aos erros e tentando zelar para eliminá-los, mas com bons olhos as coisas boas acontecidas então. E vale agora falar de algo chamado movimento litúrgico. E aqui eu vou citar o Pio XII, na sua fala de encerramento do Congresso Internacional da Liturgia Pastoral, realizado em Assis, na Itália, já em 1956. Ele disse: o movimento litúrgico apareceu como um sinal das disposições providenciais de Deus sobre o tempo presente, como uma passagem do Espírito Santo em sua igreja para aproximar mais os homens dos mistérios da fé e das riquezas da graça que decorrem da participação ativa dos fiéis na vida litúrgica. Esse impulso magisterial, digamos assim, ao movimento veio de São Pio X e teve muito destaque e pronunciou-se sobre a Sagrada Liturgia como um todo. Em 1903, pouco depois de eleito Papa, o hoje São Pio X, publicou um moto próprio. O moto próprio é uma das maneiras várias dos papas se comunicarem, mas não vamos poder explicar agora. Mas ele publicou Trale Solexitude, versando sobre a música religiosa e promovendo a restauração do canto gregoriano. O canto gregoriano, que vem de Gregório, lá atrás, bem lá atrás, é sempre atualíssimo. Para o pessoal da música litúrgica, estudar canto gregoriano seria de bom tom. Não para sair literalmente cantando o canto gregoriano, mas para entender como a música litúrgica se insere na celebração da Santa Missa. Tipo, para aprender a ir cantar a missa e não ir cantar na missa. E a diferença é substancial em relação ao que eu disse aqui, quanto ao que eu disse aqui. Pois bem, a participação ativa dos fiéis nos mistérios celebrados, eu vou citar aqui alguns papas de novo. Nós caminhamos, na verdade, para encerrar este encontro e eu quero brindar a você com algumas citações de gente mais sabida que nós, no bom sentido. Então, por se visar uma participação mais ativa dos fiéis nos mistérios celebrados, tais como é desde Jesus, e deveria ser e sempre foi, com alguns equívocos ao longo do caminho, no passado, ao longo da jornada e até hoje, ora, por que não? Mas o São Pio X ainda disse, em outras ocasiões, por exemplo, em 1905, ele promulgou o decreto Sacra Tridentina Synodus, que fomentava a comunhão frequente diária. Em 1910, o decreto Quam Singulari, com o incentivo à comunhão das pessoas mais novas. Em 1911, a Constituição Apostólica Divino Afflato, acerca da reforma do saltério. Em 1913, o moto próprio Abric duos annos,
promovendo uma reforma do calendário do ano litúrgico e do breviário. Do ano litúrgico, do breviário, do saltério, a gente falará em outras ocasiões. Para você que não sabe do que se trata, tá? Um outro papa de grande destaque no âmbito litúrgico foi Pio XII. A título de curiosidade apenas, quando é até o número 10, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir de 10 você fala 11. Então tem lá, por exemplo, Pio XII. Por isso a gente fala Pio XII, Bento XVI, mas antes teria dito Bento IX, antes teria dito Bento IX, aliás, Bento IX, Bento X ou Pio IX, mas aqui temos o Pio XII, que promoveu uma grande renovação litúrgica, acerca em especial do ofício divino. E ainda o Pio XII destaca-se a encíclica Mediator Dei, de 1947, e a Musicae Sacrae Disciplinae, de 1955. E a palavra que melhor descreve a belíssima encíclica Mediator Dei é esta: equilíbrio, equilíbrio. O Pio XII soube harmonizar os aspectos interno e externo do culto, a piedade objetiva e subjetiva, as preces públicas e orações privadas. Destacava, é claro, que o elemento interno é principal. O essencial é viver sempre em Cristo e dedicar-se todo a Ele, a fim de que nele, com Ele e por Ele, se dê a devida glória ao Pai. Palavras do Papa Pio XII, em 1947. Eu ainda vou insistir em mais uma citação dele. Não tem noção exata da Sagrada Liturgia aqueles que a consideram como a parte somente externa e sensível do culto divino ou como cerimonial decorativo. Nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos ritos. Repito, Papa Pio XII. Ainda ele discorre também sobre a essência do sacrifício presente na Santíssima Eucaristia, a qual é como, segundo ele, é como a súmula e o centro da religião cristã. A súmula e o centro da religião cristã, a Santíssima Eucaristia. E ele diz a respeito: o augusto sacrifício do altar não é uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, ou seja, sem sangue agora, o sumo sacerdote faz aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Cristo está no altar verdadeiramente em estado de vítima. Aliás, recordemos que em latim hostia significa vítima. Difere apenas o modo pelo qual a oferta é feita. Na cruz, Cristo ofereceu-se livremente a Deus por meio da morte cruenta, sangue. No altar, em função do estado glorioso de sua natureza humana, Cristo oferece-se incruentamente, ou seja, agora sem sangue, pela transubstanciação do pão e do vinho, a separação do corpo e do sangue do nosso Senhor. Pois bem, selecionando algumas passagens para nós concluirmos nos próximos, no máximo, 10 minutos. Erram os que sustentam que no Novo Testamento se conhece apenas um sacerdócio pertencente a todos os batizados e que o preceito dado por Jesus aos apóstolos da última ceia, fazer o que ele havia feito, refere-se diretamente a toda a igreja dos cristãos e só depois é que foi introduzido o sacerdócio hierárquico. Razão porque só o povo goza de verdadeiro poder sacerdotal, enquanto o sacerdote age unicamente por ofício a ele confiado. São palavras de Pio XII, também em 1947. Na realidade, o povo não goza de poder sacerdotal. Não é o povo, mas sim o sacerdote quem representa o divino Redentor e quem,
Por consequência, também faz às vezes do povo, dado que Cristo é a cabeça de todos os membros da igreja. O sacerdócio hierárquico, inferior, é claro, inferior ao de Cristo, é superior ao do povo. O modo de oferecimento do sacerdote e do povo é radicalmente distinto. O sacerdote faz algo que os fiéis não fazem: oferecer o sacrifício em persona Christi, na pessoa de Cristo. O sacerdócio dos fiéis decorre do fato de que eles oferecem a si mesmos como vítimas junto com o sacerdote. A oblação da vítima é feita pelos sacerdotes em união com o povo. Tudo isso são palavras e ensinamentos de Pio XII, tá? E esses, repito novamente, no ano de 1947. Para concluir, não nos acomodemos ao equívoco de concluir que o sacerdócio ordenado é mais importante que o sacerdócio não ordenado. Pelo batismo, somos todos iguais. Tanto aquele com pouco estudo e pouca idade, quanto aquele com muito estudo e muita idade. Tanto o ainda ingênuo e mais ignorante dos leigos, quanto o mais experiente, estudado e sábio dos clérigos. Cada qual no seu sacerdócio. Não conflitam, não colidem, caminham juntos. Isso a Sagrada Liturgia Cristã ensina há 2000 anos, realiza há 2000 anos, ainda que nem todos, entre clérigos e leigos, assim entendam. Alguns até dizem entender, mas não necessariamente entendem. Mas é assim. Ainda, o Concílio Ecumênico Vaticano II, do qual noutras ocasiões falamos, nós não falaremos hoje, até porque o tempo corre. Em outra ocasião, nós poderemos fazer um encontro para falar especificamente do Concílio Ecumênico Vaticano II, um oásis na história da Igreja. As pinceladas dadas durante 1h15, mais ou menos, há 15 dias, e esses minutos hoje, são pouca coisa, mas muito pouca coisa em relação aos 2000 anos de história da Sagrada Liturgia Cristã. O que tentamos dizer antes e hoje, com essas pinceladinhas, hoje até bastante citação de autores, de estudiosos, de Papa e tal, o que tentamos mostrar é que humanamente a jornada não foi fácil. Humanamente a jornada não é fácil. 2000 anos de igreja, a partir de Jesus. 2000 anos de universalidade e catolicidade da igreja cristã. 2000 anos. E assim será daqui por diante até que ele volte na hora do jeito dele. Não sabemos quando e como, mas vigiai e orai, orai e vigiai. Humanamente nunca foi e nunca será fácil, mas humanamente é sempre possível tentar escolher e de fato escolher e perseverar no caminho que é Jesus. A Sagrada Liturgia Cristã teve seus altos e baixos, tem seus altos e baixos, mas com o pouquinho que tentei passar, que tentamos compartilhar semana retrasada e hoje, espera-se que, tomara, essa foi a intenção, que você consiga conceber que, entre erros e acertos de uns, erros e acertos de outros, a Sagrada Liturgia Cristã sempre esteve, está e estará à nossa disposição. Sempre esteve e está. E estará sempre até que Jesus volte. Esse é o genuíno ensinamento do próprio Jesus. Ele voltará. Até lá, aprendamos e vivenciemos a Sagrada Liturgia Cristã, fazendo como ele fez, fazendo como ele ensinou, fazendo como tantos outros fizeram e ensinaram. Sim, perfeitos? Ok. Mas, entre aspas, perfeitos na sinceridade de tentar cada vez mais aprender, celebrar e realizar com a nossa própria vida. Ok? E quando falamos em separação, sempre houve tentativas de separar, com boa ou má fé, com boa ou má formação. Nós podemos dizer que teve o cisma em 1054, um racha
entre a igreja do Ocidente e a igreja, por assim dizer, do Oriente, os ortodoxos lá e os católicos cá. Podemos dizer que houve a reforma a partir de Lutero, e aí teve anglicano, calvinista, presbiteriano, depois batista, e os batistas separando-se para tudo quanto é canto. Podemos falar em pentecostalismo, pentecostalismo novo, neopentecostalismo, um monte de dissidência, 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 dissidência. Respeite-se a todos, até as denominações mais recentes e mais antigas, montadas com o interesse de ganhar dinheiro em nome de Jesus. Ainda que a fundação de um monte de denominação tenha sido para picaretear em nome de Jesus, muitos dentre os membros lá têm boa fé. Se um ateu, se um religioso de outra religião que não é cristã, pode ser pessoa de tão boa vontade quanto se espera seja um cristão, então também um cristão, ainda que arrebanhado por uma denominação em essência da fundação não honesta, na gestão não honesta, mas em todo lugar, na Igreja Católica e nas incontáveis dissidências, eu diria que enquanto essa live acontece, alguém pode ter montado mais o estabelecimento e apelidado de igreja, com boa ou má intenção, com boa ou má fundamentação. Mas em todo canto pode ter gente de boa fé que, conforme estude e aprenda e vivencie, pode corresponder ao que Cristo espera dele ou dela, ainda que nem se diga cristão. E nós que nos dizemos cristãos, então, a nós cabe um cuidado a mais, pois a quem mais é dado, mais será cobrado. Eu conto com a sua compreensão, eu confesso que hoje, como diz no popular, não estava muito católico e apelei até para mais ler do que falar de cabeça. Não sei o quanto foi proveitoso, o quanto foi entediante esse encontro. Só Deus sabe. Se você quiser, depois você me sugere, me comenta, me critica no 99844-8018. Na nossa próxima live nós vamos falar de símbolos, de sinais, um pouco de rito, tá bom? Do hoje, de como vivenciar a celebração da Sagrada Liturgia, do hoje, a partir deste oásis chamado Concílio Ecumênico Vaticano II e seus documentos e todos deles derivados. Rezemos para ir embora, tá? Que você esteja um pouco melhor agora do que quando veio. Agradeçamos por estes aproximadamente 55 minutos juntos. Peça a Deus que você bem entender. Primeiramente, que você peça, lembrando da oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade dele e que a nossa se conforme a dele, se molde a dele, tá bom? Solidários a quem andou aí sofrendo com Covid, solidários a quem teve Covid, teve parente e amigo com Covid, gratos a quem se curou, está se curando, estou entre esses e essas tentando curar, gratos a quem foi entubado, sofreu, mas está aí recuperado ou recuperando-se, aos seus familiares, solidários aos familiares de quem perdeu ente querido e amado por Covid, solidários a quem esteja porventura internado em casa, no hospital, entubado ou não com Covid, e tantas outras enfermidades e acidentes, aos desempregados, aos solitários, depressivos, enfim, se você está com necessidade de uma orientação espiritual aí, busque ajuda com o padre, com o diácono, com o leigo, ligue para nós, busque, não fique escondido, tá bom? Mas, acima de tudo, no misto de gratidão com solicitação, peçamos ajuda da nossa Mãezinha do Céu, intercessora maior junto a Jesus, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a você que vá correndo tomar uma água, fazer um xixi ou se espreguiçar, e retorne ao Facebook da paróquia. Daqui a pouco meu amigo, meu parceiro, Diácono Alex, vai falar com você a respeito de fé em tempos de pandemia, tá bem? Forte abraço e até a próxima. Fica com Deus.